Bom dia a todos. Hoje é 28 de junho de 2021. Estamos aqui no Monte do Senhor para fazer a vontade de Deus, para louvar e glorificar o seu santo nome. Irmãos, creia que o nosso Deus é todo poderoso, Criador do céu e da terra. E vocês estão vendo aqui, né? O monte, vocês viram, tinha essa árvore aqui, colocaram até uma bacia aqui, né? Mas o monte do Senhor começaram a destruir para colocar uma imagem aqui. Mas a gente vai permanecer para a honra e glória de Deus, pregando a palavra de Deus, a verdade, independente do que colocarem aqui, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E pode ter certeza que aqui, nesse exato momento aqui, eu estou mostrando aqui para vocês como é que tá o monte, né? Antes não estava assim, pessoal. Olha o jeito que tá, né? E a gente consegue até visualizar lá no fundo, ó. Nesse exato momento peguei a Bíblia aqui, quase pega no... dá um zoom. A gente vê o que? O máximo possível que a gente enviar. A gente vê a lua, né? Ali tá a lua, né? É 6h24, 6h30 aproximadamente. O sol aqui em Caxias do Maranhão ainda não saiu, mas daqui a pouco começa a sair. Se a gente verificar e olhar lá no fundo, né? Lá no fundo tá começando o sol brilhar, né? Mas ele vai nascer daqui, ó, o sol, tá? Então, pessoal, aqui a gente tá para louvar e glorificar o nome do Senhor. Louvamos sempre, adoramos a Deus, porque Deus é amor. E eu creio e eu acredito que está chegando o momento em que o Senhor Deus Todo-Poderoso está voltando. E a gente tem que crer, a gente tem que buscar, a gente tem que estar louvando e glorificando o nome de Deus sempre, irmão. Sempre, sempre. E aqui a gente vê a visão aqui de baixo, ó, em que já tiraram o mato ali, né? E a gente vai continuar pregando e fazendo a vontade de Deus. Irmãos, creia que o nosso Deus é todo poderoso. Santifique-o na palavra de Deus, porque Jesus Cristo está voltando. E a palavra de Deus fala lá em João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que a gente deve estar estudando a palavra de Deus, deve estar buscando a Deus constantemente, para que estejamos preparados para o momento difícil, para a tribulação que vem. E como eu tenho falado aí, né, meu bebezinho de 1 ano pegou vírus, mas tudo isso aconteceu. Mas antes eu sonhei que eu ia passar por inúmeras tribulações, e eu sonhei, e no sonho eu vi a mão de Deus, e pegou a mão de Deus e me selou, não tem, irmãos? Selou. E esse selo era um selo retangular preto, e dentro tava 3 crianças brancas. E eu entendi que eu vi uma menina, que é a Maria Radassa, que é minha filha de 1 mês. E eu vi outra criança, que é o Benjamin, né? Benjamin de 1 ano, que o que pegou vírus. E foi forte, mano, foi muito forte. Ele chegou a dar 39,4. E um outro bebezinho, que é meu filho, que é o Cosme Samuel. O Cosme Benjamin pegou o vírus, o Cosme Samuel é o meu outro de 4 anos. Então a gente está aqui para louvar, para glorificar sempre e vim agradecer a Deus, porque Deus é todo poderoso, Criador do céu e da terra. Eu comecei esse vídeo um pouco antes, mas eu orei, né? Porque a palavra de Deus fala que a gente sempre, quando for falar a palavra de Deus ou abrir ela, a gente tem que estar orando. Eu já tinha orado aqui um pouco antes. Por isso, irmãos, acredite, confie, não teme. Não tema o inimigo. Pessoas que estão querendo lhe tirar a vida, que estão lhe ameaçando. Não tema. A Bíblia fala que você deve temer, sabe a quem? Somente a Deus. E ao temer a Deus, porque Deus, ao temer a Deus, a gente deve temer a Deus porque Deus é amor. Porque Deus é justiça. E Ele faz justiça a essas pessoas que estão querendo destruir a sua vida, como crack, câncer, droga, né? E as pessoas pensando em tirar a própria vida. Pessoas hoje que estão na sala da UTI, querendo, na sala da UTI com várias doenças querendo o diabo tirar a vida, né? Como entubado, coronavírus, e essa doença que está aí alastrando todo mundo, sabe por quê? Porque as pessoas não querem buscar Deus, porque as pessoas não querem conhecer a Deus, não querem louvar a Deus.
e ao deixarem a Deus, acontece esse tipo de coisa, porque o Senhor Deus, Ele é justo. O Senhor Deus, Ele agrada de cada um daqueles servos que buscam a Ele e deixam de adorar a imagem. Não adore de forma alguma nenhuma imagem, porque a adoração é exclusivamente a Deus, somente a Deus, porque foi Deus que deu seu Filho, unigênito, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E creia, irmãos, e creia que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é onisciente, irmão. O que é onisciente? Ele está aqui presente nesse exato momento, aqui nesse monte, ó. Ele está presente aqui comigo. Ele está presente com você que está invocando o nome do Senhor. Ele está presente, creia nisso, irmãos. Creia, confie na palavra do Senhor. Confie na palavra de Deus. Aonde tem pelo menos dois, a palavra de Deus fala. Aonde tem pelo menos dois, o Senhor está presente. E vocês, eu fazendo panorâmica aqui, ó. Você vê que aqui no monte, nesse exato momento, aparentemente eu estou só. Vendo, irmão? Será que eu estou só? Aparentemente eu estou só. Mas eu não estou só, irmão. Sabe com quem eu estou? Eu estou com o meu anjo aqui do lado, né, que está anotando esse momento aqui em que eu estou fazendo esse vídeo e as palavras que estão saindo na minha boca. Por quê? Porque é o Senhor que me usa, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo onde Deus habita, e quando Ele habita, você passa a fazer a vontade de Deus, e o que sai da sua boca é de acordo com a vontade e o querer de Deus. Por quê? O Senhor Deus é onipresente, então eu não estou só, eu estou aqui, mas eu estou com o meu anjo, e ao estar com o meu anjo buscando a Deus, eu estou com mais outra pessoa, que é o Espírito Santo, que está habitando em mim. Então eu já tenho três pessoas, né? Tem eu mesmo, tem o meu anjo e tem o Espírito Santo. Porém, tem também o nosso Deus, que habita, sabe aonde? Lá no céu dos céus. O nosso Deus, que é Jesus Cristo, e o próprio Deus também, mais outra pessoa. Então 4 com Jesus, 5 com Deus. Ainda tem outros anjos que certamente devem estar por aqui presentes, que eu não sei. Mas no mínimo 5 pessoas estão aqui. Então jamais você vai estar só. Então ao temer a Deus, o que significa isso? Ao temer a Deus, significa que você respeita a Deus. Significa que você louva, ou significa que você engrandece, louva o nome de Deus. Ó, respeito a Deus. Eu amo a Deus e faço a sua vontade. Então isso é temer a Deus, não ao inimigo. O inimigo não pode tocar na sua vida sem permissão de Deus, sabe por quê? Nem muito bem tirar a sua vida. Sabe por quê? Porque lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz levantar dela. Creia, irmão, confie no que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus, que fala toda essa verdade para cada um de nós, ela faz, sabe o que? Ela nos alegra, porque só Deus que tira a vida, só Ele que dá. Então pessoas que estão lhe ameaçando, lhe dando pressão, querendo tirar sua vida, por quê? Porque você está numa tribulação tão grande que você passa até esquecer de Deus. Mas nesse momento, a palavra de Deus fala em Romanos 8:26, diz que mesmo você estando só, passando por inúmeras tribulações, a palavra de Deus diz que lá em Romanos 8:26 diz assim, ó, né? Que o Espírito, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas esse mesmo Espírito, semelhantemente, ele intercede por nós com o gemido inexprimível. Então, irmão, creia, confie no nosso Deus, Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em quem a gente deve confiar e nos comprar. Então a cada dia devemos buscar, devemos louvar e engrandecer o nome do Senhor, sem temer a ninguém, mesmo que a pessoa venha querer lhe matar, mas não desista, porque o Espírito do Senhor está convosco, e mesmo que esse corpo aqui pereça, eu terei a vida eterna garantida por Deus, que assim a palavra de Deus fala. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. E ela diz a verdade e confirma, sabe aonde? Ela confirma lá em João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmão, nós devemos buscar a Deus. Nós devemos confiar, jamais duvidar. E saiba também que a palavra de Deus ela afirma lá em Salmo 119, versículo 151, que ela diz assim: Tu, Senhor, estás perto
e todos os teus mandamentos são a verdade. Então a palavra de Deus, o pessoal dividir em Velho e Novo Testamento, mas a palavra de Deus é toda a verdade e ela é eterna. E ela sendo eterna, a lei de Deus tem que ser obedecida, porque eterna foi escrita pelo dedo de Deus e hoje o homem está querendo remover e remove, e algumas igrejas não querem obedecer o mandamento de Deus. O mandamento não salva, a gente sabe disso, mas o que salva é Cristo. Mas ao salvar Cristo, a gente teme a Deus, e ao temer a Deus, a gente ama, a gente obedece, a gente respeita o que Deus nos pede. Por isso que a gente segue e com esforço, buscando cumprir os mandamentos da palavra de Deus, porque Deus está habitando na gente, a gente obedece e faz a vontade de Cristo. Mesmo a gente sendo fraco, não tendo força, mas o Espírito, ele faz com que a gente cumpra o que ele quer. Que ele cumpra a vontade de Deus, porque ao orar e clamar a Deus e você dizer assim: Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entrego a minha vida em tuas mãos, você não tem mais livre-arbítrio. Você já deu seu livre-arbítrio a quem merece de direito, que é o nosso Deus. E Deus faz a vontade e o querer dele. E ao você entregar a Deus a sua vida, sabe o que acontece, irmão? Você vai passar por inúmera tribulação. Porque o exemplo está aqui, ó, na palavra de Deus. Um exemplo está todos os discípulos, o próprio Cristo, todos eles sofreram ao aceitar Cristo. Não quer dizer que você vai estar em cima de riqueza, carro, muito... Não, irmão, não. A Bíblia não condena isso, mas pode ter certeza que você vai ser perseguido, porque todos os servos de Deus foram assim. Todos os servos de Deus foram perseguidos. E eu falei em um outro versículo, que a palavra de Deus fala que você é blindado pelo poder de Deus. Pelos anjos do Senhor são protegidos. Lá em Salmo 34, versículo 7 diz assim: que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Olha, irmão, novamente a palavra temer, porque temer a Deus você respeita, você obedece e você ama a Deus. E ao amar a Deus, você faz o quê? Faz a vontade dele. E a palavra de Deus fala que o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade chega, ele não leva por toda a verdade, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo é a verdade, irmão. Ele nos mostra o pecado, onde nós estamos fazendo certo e o que é errado. Antes de você cometer qualquer pecado, ele nos mostra. Porque sabe o que? O que acontece? A gente entristece o Espírito Santo. Sabia? O Espírito Santo é uma pessoa e a palavra de Deus fala que a gente entristece quando a gente começa a fazer coisas erradas. E o Espírito Santo ele fala: ó, não faça isso, não faça aquilo, obedeça a Deus, faça a vontade do Senhor, a vontade de Deus, faça a vontade daquele em que devemos orar, buscar e confiar sempre. E a gente não quer fazer, irmão, sabe por quê? Porque a gente é ruim. A gente é ruim, a gente não quer fazer o que Deus pede, jamais, mas a gente quer fazer coisa errada. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo, antes de fazer, ele fala e nos avisa. Por quê? Porque a gente erra, e a gente entristece o Espírito Santo. E a gente também, ao persistir no erro, a gente vai persistindo naquele erro, persistindo, a gente vai, o Espírito Santo avisando, a gente vai insistindo no erro, e a gente vai entristece o Espírito Santo. E ao entristecer é um passo para blasfemar contra o Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que não tem perdão, e a palavra de Deus afirma, é você blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não ouve mais a Deus. Você não consegue mais ouvir ao Senhor. Porque o Espírito Santo se afastou. E ao se afastar, você não consegue pedir perdão a Deus. Porque para você pedir perdão a Deus é necessário que o Espírito Santo esteja ao lado, porque ele é que nos convence do pecado. E jamais, como é que a gente vai chegar a Deus? Se a gente acabou de ler agora, em Romanos 8:26, que a gente não sabe orar como convém, mas ao falar com Deus e orar e falar com Deus, orar a Deus, buscar a Deus, né? O Espírito Santo pega a nossa oração e leva até Cristo. E Cristo fala que ninguém chega ao Pai a não ser pelo próprio Jesus Cristo. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Cristo fala assim: como é que eu vou chegar a Deus? Não chega, irmão. Não chega. Então é necessário que o Espírito Santo nos mostre o que é certo e o que é errado. E a gente entenda e não blasfeme contra Deus. E nesse momento a gente pega, o Espírito Santo pega a nossa oração e nós chegamos a Jesus Cristo. Que ele é o nosso quê? Mediador. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso advogado, ele nos perdoa quando erramos. Qualquer pecado que você possa ter cometido, peça perdão a Deus que ele perdoa, enquanto você está ouvindo, enquanto você está buscando a Deus. E nesse momento, se você está ouvindo essa mensagem, pode ter certeza que o Espírito Santo é que está mandando, levando a você. E nesse momento você pode ter certeza que você ainda não blasfemou contra Deus. Mas creia, tem pessoas que blasfemou em vida, ainda está vivo. E vai chegar o momento em que vai morrer e vai perder sua salvação. Como tem lá nos Estados Unidos, inúmeras pessoas
né? Que criou a igreja de Satanás, do inimigo. Irmão, não querem saber mais de Deus, não ouvem mais a palavra de Deus, não querem. Então, irmão, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade. Ele fala assim, ó, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que pereça, terá a vida eterna. E é exatamente isso. Jesus Cristo é a verdade. Creia nisso, né? E o que mais? Deus é a verdade. Deus, irmão, sabe o que é que diz a palavra de Deus? Que está escrito aqui, ó, em Jeremias 10:10. O Senhor Deus é a verdade. Ele é vivo, ele é todo poderoso. Viu, irmão? Todo poderoso. Está lá em Jeremias 10:10. Então, eu acabei de falar cinco verdades da palavra de Deus em que diz que a palavra de Deus é a verdade, em que os mandamentos da palavra de Deus é a verdade, em que o Espírito Santo é a verdade, Jesus Cristo é a verdade e Deus é a verdade. Então devemos nos firmar na palavra de Deus para que possamos vencer a batalha, porque a gente por si só não consegue vencer o inimigo, mas estando Deus no nosso corpo, habitando, entregando a vida a Deus, jamais pode tocar na sua vida. A gente falou, Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Então creia, irmão. Creia. Confie no nosso Deus. Confie num Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, em que a gente cada dia mais busca Ele, porque está chegada a hora em que Cristo está voltando. O nosso Jesus Cristo, nosso Deus todo-poderoso, que vai voltar nas nuvens do céu. Mesmo que você creia ou não, Ele vai voltar. E se prepare, porque é chegada a hora, é chegado o momento em que vai se cumprir toda a palavra de Deus. Tudo vai se cumprir e nós vamos viver e viver eternamente. A palavra de Deus fala que aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro no ressoar da última trombeta, em que vem Cristo com seus anjos e o próprio Deus, o Espírito Santo, vem todo, e o céu, aonde Deus habita, que é o terceiro céu, segundo Paulo, que ele fala na palavra de Deus, habita, vai ficar vazio, porque vem todos para cá. Vai ser o maior evento da terra e você não pode estar de fora, não pode. Se volte a Deus a tempo, seja blindado pelo poder do Espírito Santo, porque a gente agradece a Deus, porque eu tenho orado e eu sonhei, como eu falei, eu sonhei com a mão de Deus, a mão aqui, ó, a mão de Deus assim aberta, e pegou o selo e colocou em mim. E esse selo era um selo preto, né? Retangular, mas estava três crianças lá dentro desenhada em branco, né? E eu entendi que eram os meus três filhos, a minha filha Radassa, o meu filho Cosme Benjamin, a minha filha Maria Radassa, o meu filho Cosme Benjamin e meu outro filho Cosme Samuel estavam selados. E minha esposa pegou e sonhou que o diabo queria tirar a vida dos três. No mesmo dia, todos os três ficaram doentes. Meu filho pegou vírus, eu de 1 ano, e minha filha de 1 mês não pegou vírus. A minha família não, eu e minha esposa não pegaram o vírus, porque Deus protegeu e a gente estava em cima. Minha bebezinha também não pegou. E olha que o neném beija ela e tudo mais. Mas para honra e glória de Deus, antes de acontecer tudo isso, o Senhor me pediu para me fazer algo. E eu acredito que foi Deus, porque o que eu ouvi que Deus pediu é coisa de Deus. E eu comecei a fazer, mesmo sem ter forças para fazer, mas eu vim fazer, e o Senhor me sustém, e o Senhor tem me alimentado, o Senhor tem me sustentado para fazer, para honrar e glorificar o nome de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por isso, irmão, eu tenho a agradecer a Deus. Esse vídeo está chegando a mais ou menos 20 minutos, e eu falo para você, não desista, creia, confie que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, está olhando por você e por mim. Por isso, oremos. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Entrego aqui a vida de toda essa vizinhança aqui desse bairro de Caxias do Maranhão, 28 de julho, aproximadamente já às 7 horas da manhã. Eu entrego a vida deles todos em Tuas mãos, da vizinhança, de Caxias, de todo o Maranhão, de todo o Brasil e de toda a nação. Ó Senhor, proteja pessoas hoje que estão passando, sendo perseguidas, pessoas que estão na sala, que é o bandido querendo matar. Não permita que aconteça isso, ó Deus. Não permita. Pessoas querendo tirar a própria vida, querendo se suicidar com depressão. Pessoas com coronavírus entubada. Eu invoco o Teu santo nome, Senhor. E Tua palavra fala que quando tem alguém justo perante a Ti,
mesmo justo perante a ti, orando, invocando o nome do Senhor, a oração é atendida. E eu creio, Senhor, mesmo sendo um pecador, indigno, que tua palavra de Deus, a palavra de Deus fala que não há nem sequer um justo sequer na terra. Não há nem sequer um justo sequer na terra. Porém, a tua mesma palavra fala que o Senhor, do seu santo trono, ele olha, e aquele que se esforça, porque desde João Batista até a volta de Cristo, no fechamento da porta da graça, que é o momento em que Cristo vem, o reino do céu é tomado por esforço. E a gente tem buscado a Deus, se esforçado para a honra e glória do Senhor, de Deus. E o Senhor fala que do seu santo trono do terceiro céu olha para a gente, e mesmo sendo pecador, passamos a ser justo perante ao Senhor, porque vemos nos esforçar, buscar a Deus, entregou a vida a Deus, e o Senhor passa a habitar em nós, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E ao habitar em nós, nós passamos a ser justos, não porque eu sou justo, não, mas porque o Espírito Santo habita. E ele, ao habitar, o que nós fazemos é de acordo com a vontade e o querer de Deus. Por isso, até a nossa oração, ela é atendida. Por isso eu peço, Senhor, cuide dessas pessoas, pessoas com câncer, com leucemia, precisando de sangue, pessoas que estão na sala de cirurgia. Senhor, não permita que morra sem que não esteja convertido a Ti. Senhor, dê mais chance, dê mais oportunidade para que cada um de nós estejamos juntos na Tua santa volta. Por isso a gente invoca e a gente agradece o nome do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, em que a gente nos comprasse. Louvamos, porque somente o Senhor é digno de louvor e de honra para todos sempre. E agradecemos por tudo, que o Senhor nos prepare para a Tua santa volta. Se o Senhor voltar agora e eu estiver vivo, nem passaremos pela morte, aquele que está com Cristo. Mas é como minha mãe, que está aguardando ao Senhor, que já faleceu, vai completar 2 anos, né? 2 anos que minha mãezinha faleceu em setembro, e ela está aguardando a tua santa volta. Por isso, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, que o Senhor me prepare, se eu for para o pó da terra antes, que eu esteja preparado para a honra e glória do Senhor, se eu possa me perdoar de tudo, Senhor. Porque eu não consigo a salvação por mim mesmo, mas pelo teu mérito. Através do teu mérito eu consigo, Senhor. Através do teu mérito o Senhor me dá a bênção, o galardão. Por isso, Senhor, eu te agradeço. E abençoe a toda a nação e todo o Brasil. E que cada um de nós estejamos preparados quando o Senhor nos chamar. Independente de nós irmos para o pó da terra ou se nós estivermos vivos na tua santa volta. Por isso a gente te agradece e te engrandece e louva para todo sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus, que reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Amém. Fique com Deus, irmão. A todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.